Olá, boa tarde. Tudo bem? Muito obrigada por estar aqui conosco hoje. Sejam muito bem-vindos ao canal da WTM. Trazemos conteúdos relevantes a vocês sempre. Meu nome é Thaís Delbem, faço parte da equipe da WTM e estarei com vocês aqui hoje trazendo um conteúdo muito importante para ajudar no posicionamento da sua empresa nesse momento em que estamos vivendo, que é sem precedentes. Mas antes de apresentar a nossa convidada, eu quero dar um recado para vocês, enquanto o pessoal está aí entrando na live, que é sobre o WTM Global Hub, o nosso canal, nossa plataforma de conteúdo, de informações para a indústria do turismo, para os profissionais do turismo, em que trazemos do mundo inteiro, nos 3 idiomas. Nesse canal a gente conseguiu trazer, variar o formato para artigos, para quem gosta de ler, podcasts, para quem gosta de ouvir, também tem webinários para quem gosta de ter aquele apoio visual, e esses vídeos que nós estamos fazendo no Instagram, essas lives, também vão lá para o Hub, caso você queira assistir depois, caso você queira compartilhar com seus amigos. Então, entra lá, é hub.wtm.com, hub.wtm.com, ok? Lá você encontra nos 3 idiomas, lembrando, e é uma parceria com todas as nossas equipes do mundo inteiro. Então nós temos equipe em Dubai, na África, em Londres, contribuindo com o conteúdo para o Global Hub. Esperamos que vocês gostem do conteúdo de hoje. E que seja útil para a empresa de vocês. Isso é muito importante. Esses conteúdos eles são para ajudar não só nesse momento que estamos vivendo, mas também para o futuro. É uma ideia aí a longo prazo, tá bom? Deixa eu ver se a Márcia entrou aqui para a gente poder adicionar a nossa convidada de hoje. Ela está aqui, só um segundo. Só um minuto que agora foi. Aê, finalmente Aê, conseguimos. Oi, conseguimos. Márcia, tudo bom? Conta Oi, pra Thaís. gente. Tudo bem Você que você? vai, tudo bem, tudo bem. Você que vai trazer um conteúdo super bacana aí pra gente sobre comunicação, sobre 5 dicas fundamentais de comunicação nesse momento. Fala pra gente quem é você na fila do pão primeiro. Tá certo. Thaís, primeiro, obrigada à WTM Latinoamérica, obrigada a você e a toda a equipe de marketing pelo convite, né? Eu sou a Márcia Leite, eu sou diretora de comunicação da Mapa 360. A Mapa é uma agência que tem 18 anos de mercado, uma agência full service que tem 18 anos de mercado, e a gente tem uma especialidade muito grande em crises, né? A gente tem bastante experiência, particularmente crise é um dos meus temas preferidos, tá? Eu fiz uma conta rápida outro dia, no final de semana, e eu devo aí, em 20 anos, né, ao longo da minha carreira, aí, participado de uns 500 projetos de crise ou de gestão de risco de imagem, que é importante a gente falar que às vezes a gente não tem uma crise, mas a gente tem uma gestão de risco de imagem que tem que ser cuidada da mesma forma, né? É igualmente interessante e a gente tem muita experiência, a agência tem muita experiência em lidar com esses projetos, com esses processos, né? Um ponto que tem chamado a atenção, a gente tem debatido muito dentro da agência, com os nossos clientes, no mercado, com os nossos pares, né? Gente de outra agência, que a temática da crise, ela ficou muito em alta agora, porque está todo mundo vivendo a crise, né? Num passado aí não muito distante, esse era um assunto restrito à alta gestão, à comunicação corporativa, relações públicas, ao jurídico, né? Muitas vezes envolvendo o universo jurídico por tudo que significa. E agora a gente percebe que
todas as áreas da empresa, de alguma forma, se conectaram com a crise, porque de alguma forma elas tiveram que administrar a crise dentro dos seus negócios, porque todos os negócios foram impactados pelo que aconteceu, pelo que está acontecendo no mundo, essa é a verdade. Todos os negócios estão impactados ainda, né? Exatamente. Como você falou, é uma coisa nova. Então, para muitas empresas, esse momento, na verdade, tudo que a gente está vivendo é novo, né? E é essa oportunidade que a gente está tendo aqui de compartilhar a nossa experiência. Estamos aprendendo muito também Uhum. com tudo isso. Mas para muitas empresas e muitos profissionais, gerenciamento de crise e comunicação, uma comunicação assertiva, uma comunicação clara, é algo novo. Né? Algo novo no sentido de que a situação é delicada, né? Então, como se posicionar no mercado? E aí fica sempre aquela pergunta, como a gente sabe quando a crise chegou? A gente sabe que agora é um pouco óbvio, né? Uma pandemia global, né? Mas vamos dar um passo para trás e vamos supor que a pandemia não tivesse acontecido. Eu estou aqui no meu dia a dia, tal. Como eu faço para identificar o momento que a crise chegou? E como eu trabalho esse cenário todo? Conta Tá. pra gente. Vou pegar carona aí na tua frase de dar um passo para trás, né? Dar um passo para trás é uma frase que a gente fala muito em crise, às vezes a gente precisa recuar e dar passos para trás, olhar de cima, ter distanciamento. E aí a gente começou falando de crise, e de novo, pegando carona no seu passo para trás, eu queria voltar 2 casinhas e falar que, assim, às vezes a gente não precisa esperar a crise chegar, a crise se instalar, para saber que alguma coisa vai acontecer. A gente precisa conhecer a nossa operação, a gente precisa conhecer o nosso negócio, a gente precisa conhecer o nosso setor, saber quais são as situações que nos fragilizam, quais são as situações que podem nos deixar expostos, que nos deixam suscetíveis, né? Porque quando a gente conhece essas situações, a gente consegue se preparar, a gente consegue estabelecer o que a gente chama de planos de contingência, que são os guias orientadores e tudo mais. E aí, quando a crise chega, a gente está mais pronto, né? A gente nunca vai estar 100% pronto, porque cada crise é uma crise, mas a gente está mais preparado. Agora, respondendo objetivamente, como a gente sabe quando a crise chegou, é muito simples. A gente sabe quando a crise chegou, quando algo que estava normal deixa de estar. Não tá mais normal, né? Aconteceu de forma diferente. Se a gente tiver que trazer aqui para o nosso dia a dia, pensando em alguns segmentos, vamos pensar num shopping center. A grosso modo, um shopping center abre todos os dias das 10 da manhã às 10 da noite. Ele funciona 12 horas. Se um shopping center abrir 2 horas da tarde, sem ser domingo, ou sem ter uma razão especial, a gente já sabe que alguma coisa aconteceu ali. Algo fugiu da normalidade. Então, a grosso modo, de forma bem simples, a gente sabe que a crise chegou quando a nossa normalidade ela foi alterada por qualquer que seja a razão. E aí todo o conhecimento que você falou, a experiência, o envolvimento com a sua empresa ajuda também a parar, pensar e falar, opa, agora eu sei o que eu tenho que fazer, né? E quando você tem todo esse know-how, essa experiência, essa preparação envolvida, isso te ajuda muito nos próximos passos, né? A saber, exatamente, a saber quais são os próximos passos, por qual caminho eu vou seguir, quais são os steps que eu vou recomendar e como que eu vou dar andamento daqui para frente, né? Então, aí, desculpa. Imagina, eu ia dizer que então é isso, conhecer a empresa, conhecer o negócio e, dentro do possível, ter um plano mínimo de contingência estabelecido para que um fluxograma inicie quando o problema acontecer é uma premissa básica de qualquer organização. Thaís, independente de segmento econômico, se é varejo, se é turismo, se é farmacêutica, se é mercado financeiro, independente do segmento econômico e independente do porte, porque nenhuma empresa está imune à crise, nenhuma. Nenhuma empresa está imune à crise. Claramente, como a gente pode ver. Tá certo. E aí, uma vez que a crise está instalada, ok, saiu da normalidade, aconteceu alguma coisa, eu tenho uma empresa de ônibus, o ônibus atrasou, tem várias variáveis, eu conhecendo o meu negócio, eu sei que tem várias variáveis que pode ter afetado o atraso, ou causado o atraso do ônibus. Então, e aí?
pode ser uma crise, pode não ser uma crise. Mas se for uma crise, quando ela está instalada, qual é o próximo passo? O que a gente tem que fazer? É assim, quando a gente teve a ideia aqui do e-book, né? Quando a gente começou a falar do e-book, a gente falou, vamos criar uma ferramenta simples que possa ajudar as pessoas que não têm uma agência ou que não têm experiência na temática para que elas comecem, né? Então, a gente estabeleceu aí os 5 passos dentro do primeiro step que a gente tem que... O primeiro e o mais importante step que a gente tem que acionar quando a gente tem uma situação de crise, que é o comitê. Né? O que é o comitê? Fala pra gente aí. Pode ser que não saiba, dá uma explicadinha o que é o comitê. O comitê de crise, né? O comitê de crise, ele é um grupo de pessoas, né? De executivos, de cabeças pensantes ali, pessoas que conhecem a organização profundamente, pessoas que conhecem o mercado e pessoas que conhecem de comunicação, né? De modo geral, esse comitê, ele vai ter ali um diretor-geral, ou um diretor de operações, ou um presidente, depende da formação de cada empresa, obviamente. Ele vai ter gente de marketing, gente de comunicação, gente de relações públicas, né? Novamente depende da estrutura, e ele precisa ter alguém da agência, né? Normalmente, depende da área, né? Depende do tipo da crise, né? Você vai adicionar outras pessoas a esse comitê. Vou dar um exemplo. Nós temos uma situação em que uma empresa vai precisar demitir 1.500 pessoas. Além de todas essas pessoas que a gente citou aqui, de gestão e de comunicação, sem dúvida nenhuma nós temos que associar alguém de RH. Porque quem vai nos ajudar a gerir o processo da forma correta, com as expressões corretas, com o cuidado correto, é o técnico de recursos humanos, porque é o universo dele que está impactado. Se a gente tiver um problema de operação, nós precisamos ter alguém de operação. Se a gente estiver falando de uma intoxicação alimentar, nós temos que ter algum diretor de A&B dentro do processo com a gente. Então, o comitê é a célula, digamos assim, que reúne as cabeças que estão pensando aquele tema e que vão tratar aquele tema antes dele ter vazão para os públicos que ele precisa ter. Então, quando a gente fala dessas 5 dicas, elas estão reunidas primeiro no acionamento do comitê, isso é sem dúvida o primeiro passo, né? Depois a gente segue para busca de informações, precisamos trazer todas as informações que a gente tem. Então, essa é uma premissa da Mapa, né? A gente diz assim, quando alguém diz assim, olha, aconteceu tal coisa, eu preciso que você faça um comunicado, a gente diz assim, não, nós precisamos de mais informação. Então, assim, o levantamento de informações, de todas as informações sobre a situação, ele é o ponto que deriva de imediato, né? É o nosso start do trabalho, né? Não dá para fazer nenhum comunicado, não dá para definir estratégia, não dá para ir para frente sem ter as informações, sem ter certeza que a gente realmente tem todas as informações na mão. Depois a gente precisa definir um porta-voz, né? E por definir um porta-voz, é importante que a gente saiba que não necessariamente todas as informações elas precisam ir a público, mas nós ainda estamos falando do back-office, tá? A gente ainda não foi para fora. Né? Então, quem é a pessoa que vai buscar informação, que vai trazer informação, que vai circular informação? Quem é a pessoa que está mais preparada para fazer isso? E que, se precisar ir a público, é a pessoa que naturalmente vai a público. Então, o porta-voz, ele precisa estar selecionado também desde o processo, né? Depois, como um terceiro ponto, a gente vai olhar para quais são os públicos, né, que estão impactados e quais são os públicos que nós temos obrigação de informar de imediato e em qual fluxo, né? Quem é informado primeiro, qual é o protocolo que a gente estabelece na comunicação com os públicos. Quem é informado e comunicado em qual tempo e de qual forma, de que momento, né? Tem um ponto que é bem importante, que ele está ligado à apuração de informações, que é a decisão do aspecto da segurança da informação, né? Esse é um ponto que às vezes a gente brinca dentro da agência, né? Porque a administração de crise é tão sério, e quando a gente entra em administração de crise, a gente está em confidencialidade com os clientes. O nosso contrato com a WTM, né, com a WTM Latinoamérica, inclusive prevê isso. Se a gente entrar em administração de crise com vocês, eu vou procurar uma mesa para bater e dizer, espero que a gente não entre, né?
Mas se a gente entrar, no momento em que a gente entra, a cláusula contratual de confidencialidade ela é startada. Nesse momento, quem está envolvido no processo está em confidencialidade. Perfeito. E dentro da agência, a informação não circula. Ela circula só onde ela tem que circular, né? Nas pessoas que estão na linha de frente do processo, né? Então, esse ponto, desculpa te interromper, só para fechar esse ponto. O da segurança da informação, que é que tipo de documento a gente vai fazer e como a gente vai lidar com esse documento até a gente chegar no quinto passo, que é a definição da estratégia e de táticas que nós vamos usar para enfrentar a crise. Quais são os canais que nós vamos usar, de que forma, vai ter coletiva, não vai ter coletiva, vai ter comunicado, não vai ter comunicado, vai ter um porta-voz ou não vai ter um porta-voz. Mas você percebe que esses 5 pontos todos, eles estão dentro de um guarda-chuva, que é o acionamento do comitê de crise. Ele começa nesse guarda-chuva. Tudo isso que você está falando, eu assim, percebo que tudo pode ser feito antes da crise acontecer. Então, tudo já pode estar super delimitado, porque uma vez que a crise está instalada, a sua reação ela tem que ser muito rápida. Então, você já pode ter definido dentro de casa, antes de qualquer crise acontecer, quem seria o comitê, né? No caso de uma situação, é esse grupo, então você cria cenários, como você falou, cenários que são normalmente não previsíveis, mas que você pode esperar. São possíveis, Exato. Então, tudo isso você já pode fazer como lição de casa, né? Exato. E você sabe que tem companhias, Thaís, que são muito preparadas já. A aviação é muito preparada, a hotelaria é muito preparada, o varejo é muito preparado. A gente tem clientes no varejo, e o varejo tem guias orientadores, e que são quase manuais, não chegam a ser manuais, mas são quase manuais, com fluxograma de se uma pessoa caiu dentro do shopping, o que o segurança tem que fazer e dali para frente, onde isso bate na comunicação. O varejo é muito preparado também. Perfeito. E tem que ser, esse fluxograma ele tem que existir, porque aí a crise por si só, ela já é o suficiente para deixar todo mundo tordoado, né? Se você não tem uma coisa estruturada, preparada já, gente, peraí, a lição de casa a gente fez. Agora as decisões são as próximas decisões e elas têm que ser rápidas. Então, assim, e é esse o momento que você tem que focar a sua energia, porque a lição de casa, de novo, tá feita. Quem vai cuidar, quem vai ser o porta-voz, quem vai comunicar, como vai comunicar, isso você já sabe. E aí, beleza, então a gente precisa agir rápido. E agora? O que eu devo comunicar? As empresas, aí fica sempre aquela pergunta assim, tá rolando uma crise, eu sou obrigado a me comunicar? Eu sou obrigado a colocar no mercado tudo que eu ia falar real? Como é que é? Se eu tenho que falar a verdade, não posso? Como é que funciona essa parte, esse backstage aí? Essa parte é assim, tem... Às vezes você vai do 8 ao 80, né? Daquele que não quer falar nada e daquele que quer falar tudo, né? E assim, se a gente pensar especificamente na imprensa, né, que é um dos públicos que ele reverbera mais, ele é um dos maiores multiplicadores, obviamente que hoje a gente tem aí as redes sociais, os influenciadores que também fazem isso de forma exponencial, né, mas se a gente olhar para a imprensa especificamente, né, como formadora de opinião e tal, o jornalista, ele é treinado para perguntar a mesma coisa de 3, 4, 5 formas diferentes. É o trabalho dele. Claro. A gente, por mais que a gente... Eu não vou nem falar se que eu gosto ou não, porque eu sou relações públicas de formação, mas sou jornalista de formação também. Então é uma questão de técnica. É literalmente uma questão de técnica. Cada um no seu quadrado, né? Cada um faz o seu trabalho. O jornalista está só fazendo o dele. O jornalista da mídia, o que está ali na imprensa, ele é treinado para obter a resposta que ele precisa para levar a informação para o público. Então, ele vai fazer a pergunta de 3, 4, 5 vezes, formas diferentes, mas a pergunta é a mesma. A fonte, né, ela responde aquilo que ela pode responder. Ela não é obrigada a responder, né? O direito de apurar melhor a informação, se ela não tiver a informação completa na hora e ela precisar de um tempo para buscar a informação correta, mesmo que ela tenha a informação e ela entenda que essa informação, por qualquer razão, não pode ser passada naquele momento, porque essa informação não está 100% correta ainda, e ela vai dizer, eu preciso de 1 hora ou eu preciso de 2 horas,
não tem problema. Ela não é obrigada a dizer, ela não é obrigada a ceder ou a entrar em qualquer tipo de pressão. Eu tive, vou ser rápida aqui, mas eu tive um embate uma vez com um jornalista de uma emissora de TV muito grande, porque a gente teve um acidente com morte. As crises mais difíceis são as que envolvem a perda da vida, sem dúvida nenhuma, né? O jornalista chegou no lugar e ele disse: você está barrando a imprensa. Eu não vou lembrar agora qual foi a expressão que ele usou, é meu direito. E eu respondi para ele assim: fulano, eu poderia mentir para você e dizer que eu não tenho informação, mas eu vou dizer a verdade para você, eu tenho informação. Eu sei o que aconteceu, eu sei quem está lá dentro, eu sei quantos anos a pessoa tem, eu sei o nome dela, mas você acha que é correto que a família saiba da morte dessa pessoa pela tua emissora de TV? Desculpa, não tem liberdade de imprensa que vá fazer com que eu te dê essa informação antes da família da pessoa ser notificada. Né? Então, você vê, aquilo ali não tinha nada a ver com uma orientação da empresa para mim. É uma postura quase humana, de você virar e falar assim: bicho, espera um minuto, né? Então, respondendo de novo tua pergunta objetivamente, não, a gente precisa, sim, responder, e tudo que a gente precisa responder, porque a gente precisa dar um posicionamento. Ele não precisa ser na hora. Se a gente precisar de 1 hora, se a gente precisar de 2 horas, a gente pode ter esse tempo, e a gente responde aquilo que a gente pode responder, que a gente tem certeza. O mais importante é que tudo que a gente colocar num comunicado, ou tudo que a gente disser, precisa ser verdade. Precisa ter transparência. Né? Precisa. Isso é super importante. Você pode criar uma crise dentro de uma outra crise. Exatamente. Dentro da crise. Exatamente. Então, você pode dizer pouca coisa, mas o que você disser tem que ser verdade absoluta. Perfeito. Isso é condição inegociável em qualquer situação de crise. Então, a gente falou aqui do pré-crise, né, como se preparar. A gente falou durante a crise, como se posicionar, se a gente é obrigado, não é obrigado, transparência. Tem também a relação com o seu parceiro, os seus parceiros, os seus clientes. Tudo isso ajuda muito na hora de se posicionar, porque tem o apoio também da comunidade, dos fãs, dos seguidores. Também tem essa parte que pode ajudar a prestar um apoio no momento de uma crise, né? E o pós, Márcia? E como é que é o pós? Assim, conta pra gente o pós-crise, como que a gente se posiciona, quais são os passos a serem tomados? Ô, Thaís, você tocou num ponto aí que você falou de confiança, né, nos pares, né? Esse é um outro ponto que, na crise, né, na gestão de crise ou de risco, é um ponto que também é muito importante, porque é o que a gente falou. Quando a gente lida com transparência, a gente precisa confiar que o outro está entregando o melhor, confiar que o outro está trazendo o melhor para a gente, né? Confiar que, às vezes, o bom embate, ele não é ruim, ele é bom, porque de uma troca de ideias, de um posicionamento diferente que eu tenha do teu, ou que você tenha do meu, ou que nós tenhamos de um terceiro, vai sair uma solução melhor. Às vezes a gente precisa de 5 minutos para dar um refresh na cabeça e realmente fazer com que as ideias se acomodem e a gente volte a falar. Não é incomum a gente fazer isso, a gente falar: ok, a gente já conversou, a gente debateu, vamos parar 5 minutos, a gente volta daqui 5 minutos de novo, cada um com a cabeça organizado, né? Então, e tudo isso passa por confiança, né? Porque eu converso com você durante 40 minutos, 1 hora, a gente debatendo um tema, e eu falo: Thaís, agora eu preciso de 5 minutos. A gente precisa confiar que realmente o outro precisa desses 5 minutos, às vezes, né? Exatamente. Tá ouvindo, né? É importante estar ouvindo. Né? Exato, ter a escutativa sempre. A escutativa sempre. Na crise, nenhum comentário é bobo. Assim como no brainstorm, nenhum comentário é bobo. Exato. Né? Exatamente como no brainstorm, nenhum comentário é bobo. Na crise, nenhum comentário é bobo. Às vezes, uma palavra que eu usei, né, num comunicado, você vai dizer assim: eu li alto e essa palavra não soou bem.
Se ela não soou bem para você, eu sou obrigada a rever aquela palavra. Eu sou obrigada a rever aquela palavra, né, no meu comunicado. Então, a confiança e a escuta ativa, elas são realmente bem importantes. Aí você falou do pós, né? O pós, ele é tão importante quanto as outras fases. Porque, às vezes, quando passa, a gente dá aquela respirada assim, o corpo dói, né? Um pouquinho. Mas o pós... Adrenalina, né? A adrenalina baixa e aí você sente a dor no corpo, né? Você sente o pé cansado, você sente a dor de cabeça que você deixou ela quietinha num lugar ali, né? Você conseguiu deixar. Mas o pós, ele é tão importante quanto. Por quê? Porque quando você olha o que aconteceu, você diz assim, deixa eu olhar qual foi o resultado do meu trabalho, né? Deixa eu olhar o meu trabalho primeiro. O que eu fiz de assertivo, o que eu fiz que não foi assertivo, onde eu pisei na bola, né? Onde eu posso melhorar no próximo, né? Como eu aprendo com isso que aconteceu, né? Depois eu digo assim, como isso impactou no meu negócio, qual foi o resultado disso em relação à publicação na imprensa, no Instagram, LinkedIn e qualquer outros canais que a gente tenha, dependendo da indústria, você tem outros canais que precisam ser avaliados, como Reclame Aqui, Reclamão, né, que são os canais de reclamação, né? Então, a gente vai avaliar, primeiro, a nossa conduta, né, onde a gente acertou, a gente vai buscar aprender com os nossos erros, porque a gente precisa olhar, né, pegar o boi no laço, é uma expressão do interior que a minha família usa muito, vamos pegar o boi no laço, olhar onde a gente errou, e pegar o boi no laço e enfrentar ele de cara limpa, né? Olhar qual foi o impacto de tudo isso no nosso negócio, e aí rever o nosso plano de contingência, onde ele precisa ser alterado, porque se houve algum erro no fluxo, se houve algum erro no processo, a gente precisa fazer a revisão dele, evidentemente, né? E adotar imediatamente um plano de reversão. Então, dependendo do tamanho da crise, porque dependendo da crise, você segue a vida. Você virou a página e segue a vida. Agora, dependendo do tamanho da crise, você precisa ter um plano de reversão. Especialmente quando a crise não é tua, quando você foi arrolado de forma equivocada nela. Então, o plano de reversão, ele tem que estar no teu pipeline, assim, tem que estar na tua mira. Se você vai precisar investir ou não, aí depende de cada organização e depende do tamanho, né, do que foi a crise mesmo. Mas o plano de reversão, ele é o que a gente chama de retroalimentação, né? O processo, ele não pode parar. Né? Você consegue dar algum exemplo disso, Márcia? Assim, consegue lembrar? De reversão? Eu vou dar um exemplo que é público, tá? Esse é um ponto legal também, é legal você pedir exemplos, né? Porque essa também é uma premissa importante. A gente, na crise, a gente não cita marcas, a não ser que as marcas autorizem, né? Então a gente tem muitas referências literárias. Mário Rosa é o meu preferido aí, com a Era do Escândalo, né? Então, a gente tem muitas referências literárias, a gente tem cases que são públicos, mas tem um caso que é relativamente recente, né, é do finalzinho do ano passado. Um shopping do Nordeste foi acusado de homofobia, né, de ter tratado mal um trans. Rapidamente isso ganhou TV, páginas e tal, e depois de algumas semanas se provou que não era verdade, que foi uma cena que aconteceu, mas ele ficou ali algumas semanas se defendendo, né? Juridicamente ele conseguiu comprovar que não era verdade, né? Depois de todo o processo de gestão. E na semana seguinte, enquanto ele seguia com o processo jurídico para provar que não era verdade, existia uma equipe dentro trabalhando já num programa de reversão. E eles se associaram à comunidade LGBT, e eles mostraram tudo que não era verdade, e levaram a temática do LGBT para dentro do mall. Né? Então, eles disseram, tanto não é verdade que nós trouxemos a temática para cá. Então, eles foram muito rápidos. Esse é um caso público. Eu não vou lembrar agora, de verdade, o nome do shopping. Eu sei que é um shopping do Nordeste, mas a história é essa. Eles foram inocentados juridicamente, mas enquanto esse processo jurídico corria,
eles trabalharam num plano de reversão e eles levaram a comunidade LGBT para dentro do mall, com campanhas, com ações, com uma série de iniciativas. Foi um projeto bem bacana. E imagino que deve ter sido um super trabalho em equipe também, né? Para trazer as ideias, para reverter isso. Imagino que sim, sem dúvida. Sem dúvida, imagino que sim. O trabalho em equipe nessas horas é fundamental para que isso aconteça. Não é só comunicação, não é só marketing. Você vai ter que trazer a expertise de muitas áreas da empresa para poder trazer soluções de reversão como essa, né? Sem dúvida, sem dúvida. E até a empresa saber que se ela não tem... Agora, eu imagino, né? Eu não participei dentro desse processo, mas eu imagino, por exemplo, que tenha havido um aporte financeiro que não estava previsto para aquele momento, né? Então, a empresa, inclusive, se tocar, né, de que precisa ter um aporte financeiro para que a gente fosse lá e fizesse o investimento, entendeu? Legal. Né? Esse foi um projeto, foi muito desafiador, né? Foi um projeto bem desafiador, né? Imagino. E esses desafios podem aparecer da noite para o dia mesmo. Não tem o que fazer, né? Não tem o que fazer, não tem o que fazer. Não tem o que fazer e você tem que segurar. A gente ficou ali finais de semana trabalhando, foi um projeto pesado. Foi um projeto bem pesado, é uma temática que é pesada, porque todo crime de preconceito, primeiro porque é crime, né, também, né? Então, toda a lógica de preconceito já não é bem vista, mas é crime além de tudo, né? Perfeito. Legal, Márcia. Então, bem. Nossa, quantos insights, quanta coisa bacana que você conseguiu trazer aqui pra gente. Esse é um mundo desconhecido para muita gente, né? Então... Tem muitas histórias, Thaís, tem muitas histórias, tem muitas histórias. Eu vou aproveitar mais um minuto. Com essa experiência toda que você tem aí, com certeza. Eu vou aproveitar mais um minuto teu aqui para dizer que eu sou conhecida pelos clientes, pelos jornalistas e na Mapa por ter a carcaça dura. Porque em alguns momentos você precisa ter a carcaça dura, talvez não tenha mais do que device, né? E assim, nesses 20 anos, dois momentos de crise me tiraram do chão. Um deles foi com a World Childhood Foundation, que hoje é Instituto WCF Brasil, quando eles lançaram um livro, né, que falava da violência sexual contra crianças e adolescentes. É muito forte, são cenas muito fortes. Talvez eu tivesse mais sensível porque tinha sido mãe há pouco tempo, 4 ou 5 anos, então aquilo me tocou, né? Eu pedi, sabe aqueles 5 minutos que eu falei, eu preciso de 5 minutos? Eu pedi 5 minutos e eu vomitei. Desculpe falar, né? Mas eu vomitei, porque foi isso que aconteceu. Desculpa rir, porque não tô rindo da história, óbvio, do jeito de você contar. Porque os 5 minutos foi para isso. Eu não aguentei, né? Eu não aguentei e eu fui para lá. Eu que sou uma pessoa forte, que é o que eu tô dizendo, com a carcaça dura, né? E agora, nesse processo que a gente está vivendo, como eu te falei, a Mapa tem muita experiência, mas todos os segmentos econômicos foram impactados, todos os nossos clientes, evidentemente, foram impactados de alguma forma, uns mais, uns menos, uns antes, uns depois, né? Mas todos de alguma forma. De forma paralela, nós gerimos mais de 30 projetos, né? E teve 2 ou 3 momentos aí que eu falei, hoje não dá, e eu chorei. E aí você chora e são, de novo, aqueles 5 minutos que você precisa e que você chora, e aí você diz, ok, agora eu já chorei, não chora, trabalha. Eu volto a trabalhar. Mas que você precisa... Seres humanos, né, você precisa tirar. Isso. A gente é ser humano, todo mundo é igual, independente do trabalho, e a essência, a nossa essência é a mesma. Então, quando chega uma situação que te tira do eixo, e cada um tem um eixo diferente, né? Então, cada situação pode afetar mais para você, pode ser para menos para mim, porque somos pessoas diferentes, mas na essência somos iguais, né? Podemos ser afetados por essas crises, mas a preparação, a experiência, a coragem de enfrentar tudo isso é o que vai ajudar e suportar você a tomar as atitudes certas no momento de uma crise. Mas os 5 minutos, eles são fundamentais, definitivamente. Definitivamente. Todo mundo já passou por isso. No próximo, nós vamos fazer 6 dicas, porque eu vou incluir os 5 minutos. Tire 5 minutos, eu acho. Boa. Boa.
né? Márcia, olha só, a gente tem algumas perguntas aqui, estamos chegando já. Nossa, fizemos Tá, 35 minutos de conversa, que gostoso. Temos 3 perguntas aqui, minha tá, equipe selecionou e mandou aqui. Na verdade, teve muito mais, né? Que não dá para ler todas, senão tá vai levar certo. bastante tempo aqui. Uhum. A primeira pergunta é: como definir quem são as pessoas que devem estar no comitê? Tá. Por princípio, são as pessoas que estão na linha da tomada de decisão e que têm mais conhecimento da empresa, né? Porque isso circula muito junto, né? Então, como em algum momento aí você falou da rapidez, que a gente precisa ter a rapidez para tomada de decisão, Uhum, né? Então, muitas vezes você sai do comitê com você sai, muitas vezes não, na maioria absoluta das vezes você sai de uma reunião de um comitê de crise com steps a serem cumpridos. Você pode não sair com o comunicado, mas você sai dizendo assim, bom, então nós vamos fazer esse levantamento, enquanto isso você prepara isso, enquanto isso você levanta as informações. Então, essas pessoas, elas precisam ser pessoas na linha de frente da tomada de decisão, com autonomia para tomar decisão, né? Para startar os processos. Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto são as áreas que são impactadas. Então, se a gente está numa crise, numa situação que vai envolver demissão de 500 pessoas, 200 pessoas, 1000 pessoas, nós precisamos de alguém de recursos humanos dentro, porque é a pessoa de recursos humanos que vai trazer para a gente a informação que aquela área, a informação e a acolhida que aquela área, que aquelas pessoas merecem, né? Precisam e merecem. claro. Se nós tivermos um problema de fabricação de alguma peça, nós precisamos de uma pessoa técnica, que inclusive tenha o discurso técnico para nos ajudar. E dependendo do... Exatamente. E em quase todas as situações, nós precisamos de um jurídico, né? Porque o jurídico... Praticamente todas. Praticamente todas a gente tem que ter o jurídico, porque o jurídico é a pessoa que vai dar para a gente algum limite, né? Do que daqui para frente a comunicação não vai. Daqui para frente a comunicação vai. Né? No fundo, o jurídico sentido, né? ele vai dar uma orientação jurídica. Dependendo do caso, a orientação jurídica ela é necessária. Às vezes não, às vezes você tem comitês que você está numa crise de um nível X que o próprio comitê tem a tomada de decisão. Sim. Existem casos que na mapa a gente diz para o cliente, mesmo que o cliente diga assim, está aprovado, a gente diz assim, eu gostaria que passasse pelo jurídico. Às vezes a gente da comunicação pede, mas isso, volto a dizer para você, é porque a gente tem muita experiência em gestão de crise. Que a gente consegue, inclusive, assumir. Eu gostaria que este comunicado passasse pelo jurídico. E aí entra a questão que você falou antes da confiança e do relacionamento com o cliente, assim, de ter essa abertura, porque aí é uma troca, da mesma maneira que num momento como esse, a assessoria ou a equipe de comunicação, ela pode se sentir muito à vontade de dizer, olha, tudo bem, estamos entregando isso aqui para você, mas a nossa orientação é que você consulte o jurídico antes. Então, exatamente. Sabendo dessa abertura e dessa confiança, o outro lado vai falar, ok, vamos seguir, vamos ouvir o jurídico. Então, esse relacionamento ele é muito bom, ser aberto por conta disso. Né? Exatamente. E diferente do que pode parecer, porque pode parecer que mostra fragilidade, na nossa avaliação técnica, né, da mapa, pelo contrário, mostra maturidade. De dizer assim, este comunicado ele é tão delicado que ele não pode ficar restrito à comunicação. Ele tem que ter uma avaliação jurídica. Claro. Na nossa avaliação mapa, ele mostra a maturidade do time. Às vezes acontece com médicos, por exemplo. Você vai no médico com uma dor ou um problema em algum lugar e você escolhe uma especialidade. E esse médico vai dizer, olha, né, eu acho que é isso, podemos seguir nesse caminho, mas recomendo que você fale com um outro especialista. Porque a especialidade daquele setor ou daquela pessoa, imagina, essa pessoa passou a vida inteira estudando, se especializando naquele assunto, ela vai ter uma expertise, um know-how que não necessariamente quem está conduzindo tem. Então, por isso a importância de consultar e estar aberto, né? E assumir, ok, eu não sei, eu posso estar indo para um caminho errado, vou consultar outras pessoas. Então, a audição ativa, que foi o que você falou. Exatamente. Na mesma ponta, o jurídico ouvir, né? Quando a comunicação apresenta os erros, a gente já teve processos também, dentro da mapa, inclusive, que o jurídico ia por um caminho, e a gente foi lá
insistindo e dizendo assim, ó, nós já entendemos os riscos jurídicos, eu preciso que você flexibilize aqui e aqui, porque os riscos de reputação são esses. Não responder ou responder assim. E aí, uma vez que a gente mostrou os riscos de reputação que não responder trariam para a empresa, o jurídico cedeu e disse assim, ok, então vamos juntos. Então, o legal é isso, é a confiança e a sinergia, a escutativa e a troca. Isso que é muito importante mesmo. Legal. Vamos para a segunda pergunta. O comitê só deve ser acionado na crise ou há reuniões periódicas de alinhamento? Não, o comitê, ele já está... Se você tem uma relação próxima com o teu cliente, você já está próximo do teu comitê no dia a dia, né? Já existe uma troca, né? Então, você já debate os assuntos no dia a dia, né? Então, os nossos clientes, por exemplo... vamos falar do que está acontecendo agora, né? Nós estamos acompanhando o que está acontecendo. Nós atendemos empresas de aviação. Obviamente que quando uma empresa anuncia que entrou em recuperação judicial, eu compartilho essa informação com o meu cliente. Né? Nós atendemos colégios. Quando sai uma notícia do governo dizendo que os colégios de São Paulo estão fechados, de tal cidade estão fechados, a gente compartilha. Então, o comitê, quando você já se relaciona com ele, você já está próximo e essa tomada de decisão ela é mais fácil quando a crise acontece. Agora, assim, precisamos fazer uma reunião do comitê de crise uma vez por mês? Não, a não ser que você queira rever os seus protocolos, que é algo que a gente recomenda. Sim. Então, assim, vamos rever o nosso plano de contingência anualmente ou semestralmente, que é uma coisa que é legal fazer essa revisão, vamos rever. Então, neste momento, o comitê precisa ser reunido para que o plano de contingência seja revisto, né? Outro dia eu estava conversando com uma pessoa e a gente falou uma coisa que é bem importante, assim, né? A gente, obviamente, quando a gente lida com a crise, a gente aprende com as nossas histórias, com as histórias dos outros, que são públicas, né? E aí a gente diz assim, tudo que está acontecendo agora é como se a gente tivesse meio que uma folha em branco para construir uma nova história, né? Pelo que nós estamos passando agora. Então, todos os nossos clientes vão receber a recomendação de rever os seus planos de contingência. Todos, entendeu? Tudo. Todos. Nos próximos dias, já faz parte aí do nosso projeto MAPA, tá dentro do nosso to-do ali, do nosso projeto MAPA, todos os clientes precisam rever os seus planos de contingência. E complementando isso que você está falando, Márcia, se reunir com o comitê de crise para rever os protocolos, seria isso, para rever os protocolos. Mas Exato. se você, dentro da sua equipe, já está constantemente fazendo reuniões de alinhamento, fazendo reuniões de acompanhamento, sem ficar guardando informação, mas trazendo sempre transparência para a sua equipe, trazendo para perto, deixando todo mundo na mesma página, isso é o que precisa para o momento que vier a crise. Porque aí vai estar todo mundo alinhado, todo mundo está sabendo o que está acontecendo, de como está acontecendo, e aí facilita, ok, crise, vamos se reunir, todo mundo já sabe o que tem que fazer, está todo mundo alinhado com o que está acontecendo, facilita meio mundo ter aí um momento de se reunir para a crise. Exato, né? Porque você traz o histórico, né? Você traz uma linha de histórico, né? Exato, não fica, na reunião não fica as pessoas boiando, né? Tipo, exato. Não, é real, tá todo mundo sabendo o que está acontecendo. A pergunta 3 e última, tá? Para terminar aqui o nosso bate-papo. Como medir a efetividade da contenção de crise? Esse é quase o mais fácil. Eu achei que muito difícil. Porque ele é quase o mais fácil na mesma medida que ele é difícil, né? Sim. Porque a gente sabe que existe um nível de contenção. Né? A gente sabe, e quando a gente está diante de uma situação, a gente sabe, não tem alternativa, vai sair. O nosso desafio é fazer sair da forma correta. Então, se eu tenho certeza que vai sair, e o meu desafio é sair da forma correta, a efetividade é sair da forma correta. Né? Olha, o nosso desafio é sair
mas sair o nosso comunicado, fazer com que as pessoas nos ouçam, fazer com quem escreveu sem nos ouvir, que essa pessoa reveja a nota dela, que ela atualize a nota dela. Então, e às vezes acontece, porque você lembra que bem um pouquinho lá atrás a gente falou assim, olha, às vezes a gente não tem a informação e eu preciso de 1 hora e 2 horas para te dar a informação. Às vezes o veículo não tem essas 2 horas, ele está no fechamento dele. A gente é obrigado a entender o lado da imprensa. Então, às vezes sai assim, procurado até o fechamento desta edição, a empresa tal não se posicionou. E isso está lá no online ou no impresso. E aí o nosso desafio é, fulano, eu te pedi as 2 horas, eu entendo que você não pôde esperar, que você tinha o seu fechamento, mas agora eu tenho o meu comunicado. Então, o que eu gostaria, o que eu preciso é que você atualize a tua nota até para levar a informação correta para o teu leitor. Na medida em que ele faz a correção de nota, eu consigo entender que o resultado ali foi efetivo. E, obviamente, tem aquela situação que a gente sabe que a gente vai conseguir conter, e se a gente conseguiu fazer a contenção, é o melhor resultado. E tem um último exemplo, que é quando a crise, ela não é nossa, né? Aconteceu, deve ter uns 3 anos, mais ou menos, com uma indústria farmacêutica, que a gente atendia, um remédio muito caro, um remédio contra o câncer, que vem 3 comprimidos dentro de um frasco, né, e que custa muito caro, não vou lembrar, estava chegando com 2 para o consumidor. E aí nós fomos procurados. E a empresa foi acusada, assim, assado, e a gente foi para a empresa e foi descobrir o que está acontecendo. Entra jurídico, entra operação, entra presidência, entra comunicação, entra todo mundo que a gente falou aqui. E aí nós fizemos a, entre aspas, logística reversa, né? Qual é o caminho do remédio que eu compro para o meu tratamento até ele sair da minha fábrica, da minha produção? E quantos players estão envolvidos aqui? Então eu tenho transportador, distribuidor, a farmácia grande que manda para pequena, o centro grande que manda para onde, o distribuidor regional. Então a gente via assim uns 14, 15 nessa cadeia, né? Aí eu virei para jornalista e aí ela já naquele tom, né? Que às vezes o jornalista vem querendo ser durão e tal. E eu falei para ela assim, me diga uma coisa, se o comprimido tivesse quebrado dentro do frasco, se a gente tivesse um pedaço de inseto dentro do frasco, eu diria que tudo isso aconteceu na produção. Porque eu tenho uma produção ruim, uma máquina que não está calibrada, né, uma produção que está suja. Agora, um comprimido a menos, a máquina não solta, porque ela, por causa do peso, né? Então, isso aconteceu no processo. Você vai ter que acompanhar todo o processo. Aqui está o processo pelo qual este comprimido passa. E ela, apesar de ser uma jornalista dura, né, ela foi fazer a lição de casa dela. Ela foi fazer a triagem do processo dela. 3 dias depois, ela ligou para dizer assim, quero te agradecer. Nós descobrimos onde está o problema e nós vamos fazer um especial falando de como os distribuidores alteram produtos que chegam para pacientes. Neste caso, eram 3 comprimidos, faltou um, você percebeu. Mas pode ser que o comprimido que você receba aí na tua casa, que tem 40, 50, se tirar 3 ou 4, você não percebe. Então, você consegue, às vezes, derrubar uma pauta quando você explica o processo. E aí, esse pra gente é um resultado de contenção. Ou seja, eu não precisei fazer comunicado nenhum. Eu precisei conhecer a história. De novo, a gente volta em tudo que a gente falou. Eu precisei conhecer a história, dar as respostas corretas que a jornalista precisava, para que ela pudesse apurar e fazer a matéria dela. Legal. Né? Bacana, Márcia, que história interessante. São muitas histórias, são muitas histórias. Vamos bater um papo maior. Nosso tempo se esgotou, porque realmente... Tá certo, desculpa. Era para ser meia hora, eu fiz 50 minutos. Eu falo muito, né? Eu sei. Não, mas foi gostoso, foi muito interessante, teve muitas coisas legais. Então a gente fica por aqui hoje, só lembrando, então, de novo, muito obrigada, Márcia, por aceitar o convite, muito obrigada a todos que estão nos assistindo, espero que tenham gostado desse bate-papo sobre comunicação e sobre crise, comunicação na crise. E lembrando, então, do Hub, esse vídeo vai estar disponível lá no hub.wtm.com
entre outros documentos, outros arquivos, outros artigos, podcasts, webinários, tem um monte de coisa lá. Não deixe de acessar, tudo gratuito. São informações muito relevantes para te ajudar na recuperada nesse momento e também futuramente. Lembrando que a Mapa também disponibilizou um e-book super bacana sobre esse conteúdo que falamos hoje. Então, se você estava lá correndo para anotar, não deu tempo, baixa lá, entra lá e baixa o e-book para você ter todas as informações. Muito obrigada pela sua audiência e até a próxima. Tchau, Márcia. Obrigada. Tchau, Thaís. Obrigada a você. A gente que agradece. Conta com a gente. Obrigada. Tchau, tchau. Até.